mais esse momento que nos deste de tanta alegria, de nós podermos mais uma vez aqui estar no nosso lar, nossos lares, podendo nos congratular com essa graça divina, com essa importância que tem para nós esses trabalhos, o Evangelho no lar. Sabemos da importância, sabemos do quanto tem nos beneficiado para nossas vidas, nos dado sustento para nós poder enfrentar a nossa vida material com amor e com humildade. Agradecemos a espiritualidade que já se faz presente, desde o início dos nossos estudos, das 9 horas, que eles possam permanecer nesse momento, nos abençoando, nos auxiliando, encaminhando nossos irmãozinhos menos evoluídos para as mansões celestiais, para as doutrinas, para os hospitais, onde vão ser protegidos, onde vão ser medicados e vão se melhorar para uma nova vida. Damos graças por tudo, Senhor, por tudo te agradecemos e te pedimos que nós sejamos bem auxiliados, principalmente a nossa irmã Dalva, que mais uma vez nos dá a honra de vir nos passar as suas palavras de conforto e de humildade. Que Deus abençoe a todos e principalmente a ela, que ela possa ser muito feliz na sua explanação de hoje. E damos por aberto, então, o nosso trabalho de hoje, com a proteção e a misericórdia de nosso Pai Criador. E que assim seja, em nome de Jesus. Assim seja. Tudo contigo, nossa irmã. Então, um bom dia para todos nós. Que desde já nos sintamos abençoados com estas lindas paisagens que discorreram diante dos nossos olhos, nos auxiliando no treinamento, para que os nossos olhos possam ver, a partir na natureza, também possamos ver nos nossos irmãos esta mesma beleza e esta mesma possibilidades de flores, de frutos e, quem sabe, até de perfumes. Então, eu agradeço essa oportunidade ao grupo, né, Espírita Bom Jesus, do Caraá, uma terra maravilhosa, com almas abnegadas que há tantos anos dão continuidade àquele ponto de luz que um dia alguém, intuído pelo Mestre Jesus, permitiu que ali fosse plantado e que agora já tem força de espalhar os seus feitos para todo o nosso planeta. Então, abençoado grupo Bom Jesus, que faz este trabalho com dedicação, com organização, e que mesmo num lugar um tanto quanto escondido, coloca para o mundo toda essa luz. Eu agradeço essa oportunidade também, que a misericórdia divina me dá neste momento, de compartilhar com corações tão fraternos este ponto, que vamos falar do nosso Evangelho no dia de hoje, o capítulo 10, com o item Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item 9, que nos traz o entendimento sobre o cisco e a trave no olho. Então, quando nós vemos no Evangelho bem-aventurados os misericordiosos, ele fala da misericórdia como um todo, uma misericórdia que deve expressar-se de nossos corações, de nossos sentimentos, da nossa vida,
que são expressados por todos os nossos sentidos. E este item nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, o que é a misericórdia? A misericórdia é não atentar aos defeitos alheios, porque nós fizemos parte deste mesmo torrão de planeta. E nós que estamos aqui, estamos neste processo constante de evolução, de burilamento, de aprendizado, de entendimento das coisas, que ora atendemos algumas, ora não conseguimos atender. Por quê? Porque todos os nossos olhos, eles têm ainda uma parcela de traves, de escamas, de arqueiros, aquilo que se queira dizer que venha a fazer com que venha a inibir a bondade e a misericórdia de Deus dentro desta própria misericórdia que nós precisamos ter em nós, uma boa parcela, para que possamos entender o contexto em que nós estamos transitando neste momento e, ao mesmo tempo, perceber o que cada um carrega dentro de si. Então, nós sempre dizemos que os olhos são os espelhos da alma, que os olhos, ele é o espelho, ele reflete o que nós temos na alma. E reflete realmente aquilo que nós somos. Por quê? Porque nós sempre vamos ter um entendimento da vida, um entendimento de nós mesmos e um entendimento das coisas que nos rodeiam e das pessoas que nos cercam, mediante a nossa lupa, mediante aquilo que nós conseguimos ver e aquilo que os nossos sentimentos se encarregam de expressar. Então, precisamos ter um domínio também dentro dos nossos sentimentos, para que eles possam, sendo os olhos o espelho da alma, expressarem aquilo que nós gostamos de receber dos outros, de expressar a vontade de Deus. Mas aí venhamos a nos perguntar: qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é de que nós sejamos filhos que façam a vontade do Pai, mas nós não temos força de fazer a vontade do Pai ainda. Nós ainda não temos todo esse pinhão de perfeição para que venhamos a externar a bondade e a essência de Deus. Mas nós podemos fazer um pouquinho de cada vez, um pouquinho em cada coisa, mediante as circunstâncias que a vida nos estabelece. Então, o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, no item 9, ele nos fala do cisco e a trave no olho, que nos diz: por que vês um cisco no olho do teu irmão, tu que não enxergas uma trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixa-me tirar o cisco de teu olho, tu que tens uma trave no teu. Hipócrita, primeiramente tira a trave do teu olho, e então verás como poderás tirar o cisco do olho do teu irmão. Isso está em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 3, 4 e 5. E eu busquei no livro organizado por Saulo, onde ele nos diz o Evangelho por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, aonde estes comentários feitos por Emmanuel, eles foram todos compilados mediante a sequência do capítulo e dos versículos e foram colocados no livro dos comentários de Mateus. E ele nos diz aqui em família espiritual. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a ser uma família que nós estamos aglomerados em pequenos núcleos, mas nós já estamos nos sentindo como uma família espiritual, que nós temos afetos, nós temos pessoas queridas
as quais nós ainda não apertamos a mão, as quais nós ainda não abraçamos, ainda não beijamos, ainda não caminhamos por alguns minutos ou alguns segundos lado a lado. Nesta encarnação, é claro. Mas nós somos uma família espiritual que está se ampliando de forma maravilhosa através dos ideais que nós nutrimos, através do alimento que nós já temos para compartilhar mediante a trave que nós já conseguimos tirar dos nossos olhos, para que possamos, assim, levar o Evangelho de Jesus para aqueles que também estão buscando neste Evangelho o entendimento e que já também estão nesta caminhada. E nós já estamos compartilhando nesta família espiritual frutos sazonados, frutos de boa qualidade. Nós já estamos espargindo no cosmo, nós estamos espargindo na psicosfera que nós, humanos, nos locomovemos, pensamentos e ideias, ideais encadeados do bom proceder, do melhor fazer, de consolo, de amparo, de esperança, de fé e de amor, que também, junto a esta família, organizados através dos nossos pensamentos nesta unidade de pensamento para o bem, que nós estamos quebrando miasmas negativos que nós produzimos nos nossos momentos de intemperança, de negligência dos nossos valores morais e espirituais. E nestes momentos em que nós nos reunimos para compartilhar destas bênçãos, nós também fazemos em nosso espaço, que circunscreve os nossos pensamentos, onde nós atuamos mentalmente, nós nos auxiliamos destruindo esses miasmas negativos que nós construímos. E aí, os nossos irmãozinhos que ainda não têm esses haveres e que ainda vibram mais na desunião, na discórdia, nas aflições, eles também vão respirar uma psicosfera mais aliviada, mais tranquila, mais sublimada, mais sutil, que auxiliarão também na busca de propostas melhores para suas vidas, aonde poderão, talvez, através dessa água limpa em que se envolvem neste fluido, eles possam ouvir mais os seus mentores espirituais, os espíritos benfeitores que querem o bem de todos nós que aqui nos encontramos encarnados. Então, quando nós vamos devagarinho, tirando essas traves, esses arqueiros dos nossos olhos, de forma silenciosa, que nós não temos amplitude do que se passa, mas nós sabemos que alguma transformação nós causamos aonde nós nos encontramos, mediante aquilo que estamos fazendo. Então, este pensamento de tirar a trave do olho é um pensamento que nós podemos agir tirando as traves dos nossos olhos, mas mesmo com muitas traves ainda, nós podemos auxiliar os outros também a tirarem as traves dos seus olhos. Por quê? Porque aqui na Terra, o homem auxilia o homem. E mediante aquilo que os nossos olhos conseguem ver, conceber e desta forma agir, também o homem serve para maltratar o homem ou para perseguir o homem. Então, está na nossa vontade. E a nossa vontade é sermos um espelho translúcido, para que possamos trazer para a Terra as benesses dos céus em suas fontes infinitas e fecundas que precisamos, para que aqui não falte os nutrientes, ainda grosseiros,
porque são construídos por nós, seres imperfeitos, mas que muitos já podem se deleitar e, diante deles também, se reorganizar para futuros sucessos morais e espirituais. Então, nós temos aqui, quando fala em família espiritual, é uma família que nós vamos organizando, é uma família que nós vamos criando empatia, é uma família que nós vamos criando elos de amizade, e esse entrelaçamento nos fortalece como uma rede com fios tenuíssimos. Ela pode, muitas vezes, tirar do fundo do mar grandes cardumes. Então, nós somos esta rede. E nós estamos, através dos nossos olhares, fazendo com que esses nós sejam firmes, para que possam suportar o peso das iniquidades que nós ainda estamos nos envolvendo. Então, aqui ele nos diz, quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência em que nos empenhamos uns nos outros, não para criticar-nos, mas para entendermos através da bendita reciprocidade nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa, no clima da evolução terrestre. É assim que no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto, que apenas se lembra dos adversários como o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhes as dificuldades de sofrimento. Então, nós sabemos que quando nós temos em nosso falar, através daquilo que vimos e aquilo que nós percebemos, quando colocamos em voga esses irmãos que se envolvem em atitudes, diga-se de passagem, reprováveis, nós podemos ter a certeza que os seus pés estão sangrando. Tenhamos essa certeza. Nós, que muitas vezes não sentimos o sangrar dos nossos pés, porque as nossas mãos já têm os calos do trabalho, mesmo assim nós vamos sofrer as dificuldades daqueles que ainda jazem em ignorâncias maiores, que nos criticarão, que nos colocarão palavras de reprovação mediante os nossos intuitos nobres. E muitas vezes, aqueles que já estão com as mãos calejadas no bem, eles não sentem mais os pés sangrar, porque a ingratidão que às vezes bate no peito também faz doer. Então, nós tiramos as dores dos pés e já colocamos essas dores no peito, nos nossos sentimentos feridos pelas ingratidões. Por quê? Porque nós não somos mais o instinto que pisa na terra somente. Nós já somos sentimentos que queremos elevar aos céus. E aí, muitas vezes, nos dói essas ingratidões, muitas vezes mais que uma palavra áspera em sentido qualquer, quando nós somos defrontados por palavras destrutivas no sentido da tarefa que nós estamos realizando. Então, que tenhamos em nossa conta de nós nos precavermos diante disso, com o sentimento de que possamos assim pensar. O que Jesus faria neste momento? Como seria o olhar de Jesus neste momento? Como Jesus agiria diante desses nossos irmãos? E aí já nos vem o questionamento para nós mesmos. Mas eu não sou Jesus. Eu não posso me colocar no Jesus.
no lugar de Jesus. Eu não posso me vestir de Jesus. Mas aí vem mais alguma situação que nós possamos pensar. O que Jesus faria? Porque é uma forma de nós irmos nos fortalecendo para que o nosso peito, o nosso coração não sangre mais diante dessas desditas. Para que os nossos propósitos de sublimação e burilamento, eles venham tão somente ao encontro daquilo que nós precisamos. Então, se nós temos fé e esperança em dias melhores, com a nossa paciência, nós vamos fazer com que esses corações se acerenem. Nós vamos fazer com que essa tranquilidade venha também a se abater sobre nós, para que nós possamos mostrar ao nosso irmão a outra face. E não tentar arrancar de uma vez por todas o arqueiro que se encontra em seus olhos, mas fortalecer os nossos sentimentos para que os nossos olhos possam expressar em maior grandeza esta bondade de alma. E desta forma enternecermos aqueles que andam conosco. E neste mesmo livro, segue adiante no 7.3, o olhar de Jesus. Recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o arqueiro, que, por vezes, aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Em Bartimeu, o cego de Jericó, ele não encontrou somente inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver. Então, muitas vezes, dentro do nosso dia a dia, aquelas pessoas que têm atitudes como aqui neste livro ele coloca veso. O que é veso? O significado é palavra a pessoas que tenham atitudes reprováveis. São atitudes que não são aprovadas socialmente, mas que nós fazemos. E muitas vezes uma fatia dessas atitudes chamam-nos a nossa atenção, porque muitas vezes nós temos dentro de nós mesmos. Porque o espelho da alma, ele tanto espelha coisas boas quando estamos nesse intuito, como ele espelha também as nossas próprias mazelas. Então, se isso está sendo espelhado por nós, é porque nós nos temos dentro. Mas o que nos cabe aqui, segundo Emmanuel? Nos compete, dentro da palavra de Emmanuel, que nós não vejamos a situação em si, porque é apenas uma fatia daquela grande personalidade que é uma pessoa dentro da sua caminhada evolutiva de milênios e milênios pelo mundo afora, ou pelos mundos afora. Nós podemos ver a parte boa daquela pessoa. Jesus, quando viu o cego Bartimeu, ele não ficou olhando somente a cegueira. Coitado desse homem, ele vive nas trevas. Ele viu o lado bom e ele perguntou: o que queres que eu faça? E aí ele respondeu: eu quero que me faças ver. E Jesus auxiliou para que ele visse. Mas ele não viu somente a escuridão ali, ele viu a possibilidade daquele espírito. Maria de Madalena, quando Jesus se encontrou com Maria de Madalena, e que não foi somente uma vez, ele não viu aquilo que toda a sociedade da época via em Maria de Madalena. Ele viu ali um espírito carente de amor. Ele viu ali um espírito carente de fraternidade. Ele viu ali um espírito que, embora sendo uma pessoa bem posta na sociedade, ele viu ali um vazio existencial. E o que Jesus fez? Ele preencheu esse vazio. Ele levou a esperança para Maria de Madalena. Ele não a condenou. Ele viu uma pessoa que precisava de auxílio. Em Zaqueu, ele não viu Zaqueu como aquele cobrador de impostos, como aquela pessoa que tirava do Estado, que é uma novidade, né? Ainda hoje é uma novidade tudo isso. Ele não viu essa pessoa que fazia tudo isso. Ele viu ali uma pessoa que precisava de um direcionamento para mudar a sua atitude. E o que Jesus fez? Disse:
apressa-te a descer daí, que hoje eu vou estar na tua casa, eu vou ter na tua casa. E Jesus foi na casa. O que todos os demais fizeram em torno de Jesus? Mas tu vai na casa de uma pessoa de má vida, tu vai te misturar com ela, aquela coisa toda, né? E sofreu várias críticas e várias reprovações, inclusive daqueles que partilhavam o banquete do Evangelho no nascedouro junto com ele. E Jesus foi. E o que se transformou Zaqueu depois da visita de Jesus? Se transformou totalmente. Passou a fazer o bem, doou aos pobres aquilo que tinha estirado e fez toda uma transformação na sua vida. Então, como é que nós vamos ver as coisas como Jesus via? Como é que Jesus via as coisas? E em Pedro, quando Pedro negou Jesus, Jesus desconsiderou todo aquele trabalho que Pedro havia feito até então, dentro ainda do seu, uma fatia de sua vida, do seu entendimento, ainda equivocada quanto aos desígnios do Mestre nos caminhos de Jerusalém e por onde ele andou? Não. Jesus viu em Pedro uma alma falível, como nós também somos falíveis. Mas, logo após o seu desenlace pela crucificação, o que Jesus fez? Socorreu Pedro. Buscou auxiliá-lo, como Judas também, como tantos outros. Então, Jesus, ele continuou a auxiliar todos aqueles, mesmo diante das suas dificuldades que expressavam naquele caminho. Então, como nós vamos ter os olhos de Jesus junto às pessoas que, às vezes, têm ideias antagônicas às nossas em algum quesito, em algum sentido da nossa vida? E desconsiderarmos todo aquele arcabouço que a pessoa traz, dos bens que amealhou durante os milênios pela vida fora. Diante das sensibilidades que descobriu pelas duras penas da vida e pelas dificuldades da vida. A capacidade de superação que essa pessoa conseguiu diante de uma doença, diante de uma dificuldade, diante de algo que veio ali desestruturar-lhe o caminho na vida terrestre. Então, vejamos nós, vendo por esta forma, como fica mais tranquilo tornarmos os nossos olhos o espelho que pode, na maioria das vezes, fazer com que se reflita este bem que é impostergável, que tem conotações, que tem consequências para o infinito, pois somos imortais. E que muitas vezes uma migalha do amor, do bem, do perdão, do entendimento, do consolo, do amparo, que hoje nós derramamos, seja através da caridade nas mãos dos nossos irmãos, seja através de uma palavra amiga no coração, seja através de um suporte, dando-lhe a mão para superar alguma dificuldade na travessia terrestre. Isso tudo ficará em nossa conta. Tudo isso ficará conosco, como a negligência disso tudo também continuará conosco, ampliando a trave que já trazemos. Porque primeiro nós esclarecemos o intelecto e depois nós amainamos os sentimentos para que isso possa se transformar num amor mais amplo. Para que tudo isso possa se transformar num bem maior. Que possa se transformar num sentimento de justiça sem sermos injustos por clamarmos por justiça. Porque nós devemos plantar a mãos cheias as sementes que já temos em nós. E as sementes que este espelho divino que está plantado dentro de nós já se espelha e já mostra essa luz para o universo. Mas nós também precisamos cuidar. Para que as ervas daninhas que muitas vezes procuram
fazerem-se uso diante dos nossos pés e fazerem-nos tropeçar, elas também sejam danificadas, elas também sejam ajudadas e ajeitadas para que elas possam cumprir dentro da ordem divina e da lei perfeita o quinhão que precisam dar para este Criador, nem que seja para auxiliar no oxigênio que precisamos respirar um pouco mais acima. Então, que tenhamos nós, diante do olhar de Jesus, deixarmos de manter os nossos olhos viciados e percebermos que tudo aquilo que vemos nos outros, se estamos vendo, é porque algo existe de nós, a superar ou já superado. E ali nos mostra o que podemos fazer. A nossa pergunta diante das dificuldades humanas que nos cercam e que muitas vezes nos preocupam é nos perguntarmos a Jesus, se quisermos vestir a sua túnica, o que eu posso fazer para auxiliar nessa situação? Muitas vezes, materialmente, nós não temos muito o que fazer, mas os nossos pensamentos elevados ao Senhor da vida em oração, que possamos dizer: Senhor da vida, eterno e todo-poderoso, dá-nos um lampejo da tua luz maior para que possamos atender aos imperativos do bem diante da pequena luminosidade que ainda somos investidos. Pai de amor e de misericórdia, auxilie-nos para que possamos abrir as nossas mentes diante da natureza esplêndida que nos dá. Diante do seu ir e vir de forma tão rápida, uma capacidade imensa de superação diante das tempestades da vida. Auxilia-nos a também manter esse espelho límpido que são os nossos olhos, para que possamos, em alturas distantes e espaços imensos, aquilatar a tua grandiosidade que veio em nosso socorro para enriquecer o nosso mundo interior das tuas bênçãos e da tua ternura, e assim termos em abundância para expressar aqueles que caminham conosco. Que possamos, Jesus, diante do teu abençoado evangelho, seguirmos os ditames das leis que nos regem de uma forma branda e tranquila, para que a cada dia a vida nos seja mais leve. As provações menos rudes e a capacidade de superação mais forte e mais persistente, para que possamos. Assim, Pai amado, em nome de Jesus, testemunhar aonde estivermos, mediante, Senhor, o sol de bênçãos que irradia sobre nós, auxiliando-nos nesta caminhada, que temos os pés sangrando, o peito aflito, mas a mente, Senhor, a mente segura da tua justiça e da tua bondade e da tua infinita misericórdia, a nos sustentar harmoniosamente, para que possamos ser uma árvore repleta de frutos que venham a matar a fome e a sede de esperança de todos aqueles que caminham conosco. Abençoa-nos, Pai, neste intento, para que a tua luz, a tua sublime luz, se faça sobre o nosso planeta Terra, o nosso planeta azul, o nosso planeta maravilhoso, que nos alberga nesta caminhada rumo, Senhor, à regeneração de nós mesmos. Que assim seja.